mais abrangente. Esse trabalho é muito embrionário. É uma pesquisa sobre a primeira introdução do pensamento e o movimento do Henri Bergson, e somente isso. Então, assim, eu vou falar um pouco, sim, sobre essa relação entre possibilidade e o real. Vou passar um pouco de tempo antes, senão não dá para chegar ao que eu entendi disso. Então, eu vou ler as minhas anotações sobre isso. Esse trabalho é o começo do meu trabalho de TCC, que o Eduardo está orientando. Então, está muito embrionário, mas eu divido aqui com vocês as minhas dúvidas. Então, séculos de civilização e inexorável pressão das necessidades práticas conspiram, assim, para a tendencial univocidade e fixação dos pensamentos e das coisas que eles capturam. Essa é uma citação afirmada por Henri Bergson, filósofo francês, nascido em Paris em outubro de 1959 e falecido em janeiro de 1941, com o Prêmio Nobel de Literatura em 1927. Além dessa afirmação, Bergson também procurou demonstrar como os contornos nítidos que atribuímos às coisas não são mais esquemas de uma influência exercível sobre elas, os programas de possíveis manipulações. Assim, esse estudo de pesquisa busca tratar sobre a relação entre o possível e o real, justamente sobre a ótica de Henri Bergson, nesse entendimento de sua obra O Pensamento Movente. Tal filósofo procurou desmistificar alguns erros das doutrinas que versam sobre a evolução e, principalmente, visou corrigir a ideia de que o possível é menos do que o real, de que a possibilidade das coisas precede sua existência. Essa é uma nota do autor. Desta forma, ele buscou mostrar que a verdade é exatamente o inverso, pois nossos hábitos intelectuais repelem para o passado o que no presente se realiza, considerando sua pré-existência. Segundo Bergson, o que faltou à filosofia foi precisão. Diz ele que os sistemas filosóficos são abrangentes demais e, por esse motivo, afastam-se da realidade que vivemos. Já a explicação científica objetiva a precisão absoluta e buscar uma evidência completa. Contudo, há mal entendidos e áreas não abrangidas pelas explicações científicas, e cita na sua obra algumas fragilidades sobre o assunto. A inteligência e a percepção imobilizantes são os instrumentos de uma intervenção no mundo a serviço da sobrevivência da espécie humana. A ação, para ser eficaz, deve recortar o mundo segundo linhas de intervenção possíveis. A fim de manipulá-lo, deve, portanto, ser capaz de medir, de prever, de forjar instrumentos e máquinas, de entender o seu poder sobre os mais diferentes fenômenos, e por isso a inteligência e as ciências são prolongamento da ação na sua capacidade de fabricar objetos artificiais, instrumentos e máquinas sempre mais perfeitos. No que se refere ao tempo real, Bergson considera que esse desempenha um papel principal em toda a filosofia da evolução, e diz ainda que o tempo real escaparia à matemática. A essência desse tempo real é passar, já que nenhuma de suas partes está mais aí quando a outra se apresenta. E sob esse aspecto, mensurá-lo seria impossível, faz a superposição de uma parte sobre a outra. Essa superposição sempre existe um elemento de conversão, e é raro que duas grandezas iguais sejam superponíveis uma à outra, ou seja, dessa superposição, algo deve ser conservado de elemento superposto, e é isso que ele diz. No caso do tempo, a ideia de superposição é absurda, pois, segundo Bergson, todo efeito da duração que for superponível a si mesmo e, por conseguinte, mensurável, terá a essência de não durar. Dessa forma, duração é a trajetória de um móvel e o tempo matemático é representado por uma linha, diferentemente das outras operações de medida. Não se exerce sobre aspectos ou efeitos do que se pretende medir, e sim sobre algo que se exclui do objeto que é superposto. A linha medida é imóvel, enquanto o tempo é mobilidade. Alinhar algo feito, o tempo ao fazer. Sob essa análise, a medida de tempo não exprime duração, já que conta apenas pontos de parada virtuais, que são as extremidades de intervalos ou movimentos. Sendo assim, quando dizemos que certo acontecimento ocorreu em um tempo T, estamos considerando que teremos contado P números de simultaneidades de um certo tipo. Essas simultaneidades ocorrerá tudo o que se quiser, e, portanto,
existindo nesse conceito um papel de predição. Esse conceito extrai do mundo apenas o que se pode repetir e pode ser calculado, o que dura. Diz ainda que se trata de insistência numa direção do senso comum, que é o começo da ciência, e entenda-se aqui senso comum como alguns princípios com os quais pensamos, como coisas básicas, evidências dos sentidos, evidências intelectuais, e não devemos confundi-lo com aspectos culturais e costumes. Quando falamos em tempo, estamos condicionados a pensar na medida de duração, e não na própria duração. Essa duração não pensada, no entanto, pode ser sentida e foi vivida. Então, como podemos vê-la sem medi-la? Como aprender o tempo que foge? Há em Bergson um protesto implícito contra a deteriorização do viver. Diz ele que, erroneamente, o tempo e o espaço são tratados como coisas do mesmo gênero e que a duração totalmente pura é constituída, embora não seja, nem unidade e nem multiplicidade. Estudamos o espaço, sua natureza e função e atribuímos ao tempo as mesmas conclusões, alterando apenas o conceito de justaposição pela de sucessão. Contudo, ainda que com o apoio da linguagem que auxilia a sedimentar essa igualdade, atribuímos a expressão da duração sempre um entendimento de expressão espacial, já que empresta ao tempo termos da língua do espaço para sua designação. Essa espacialização do tempo deixa várias dúvidas, como, por exemplo, por que o entendimento mascara a duração no momento ou na mudança? Será que a inteligência só guarda do momento uma série de posições, um ponto atingido, outro e outro, e entre esses pontos algo se passa? O que acontece na transposição e se isso se dividir infinitamente, esses pequenos intervalos, né? Aparentemente, a inteligência só se posiciona comodamente quando atua sobre pontos fixos. Parece se interessar pela mobilidade da duração, contudo, constata a simultaneidade entre duas paradas virtuais, a parada do móvel, que ela considera, e a parada de outro móvel, cujo curso seria supostamente o tempo. Ela quer lidar com a mobilidade real ou possível. Se abstrairmos a representação intelectual do movimento, que é composta de uma série de posições, e olharmos para ele como uma peça só, que é coincidente com o momento real e absoluto, teremos aprendido a mobilidade e o seu sentido, que, segundo Bergson, se confunde com um esforço cuja duração é uma continuidade indivisível. Como a inteligência busca a fixidez, supõe que o movimento, a vida, aplicou seu espaço e coincidiu com a imobilidade. Assim, o móvel é, sucessivamente, em cada um dos pontos da linha percorrida, ou ainda ali teria estado, caso tivesse sido interrompida sua trajetória. Porém, os momentos do tempo e as posições do móvel são apenas instantâneos, pontos estáticos, que nossa compreensão toma das continuidades do movimento e da duração. Com essas vistas colocadas uma ao lado da outra, sem separação, temos um sucedâneo prático do tempo e do movimento, que está conforme com a linguagem passível de cálculo, mas o tempo é outra coisa. Para facilitar nossa compreensão, o autor apresenta um exemplo de um filme projetado. O movimento é mostrado na tela através da justaposição de imagens imóveis que mostram o movimento que está no aparelho. O mesmo pensamento pode ser aplicado à mudança, a qual é decomposta pelo entendimento em estados sucessivos e distintos, supostamente variáveis. Se for assim, como poderia esse estado durar se não houvesse a mudança? Então, podemos perceber que a essência da duração é fluir, isso é real. A mudança é indivisível, substancial no sentido do que subjaz e adere a si mesmo, alongando-se numa duração infinita. Os estados justapostos são meramente uma apreensão da inteligência, uma multiplicidade artificial. Para Bergson, a metafísica nasce quando Zenão de Eleia chamou atenção para a contradição inerente ao movimento e à mudança sob a ótica da representação concebida pela inteligência, os paradoxos de Zenão, o exemplo de Aquiles e a tartaruga. E foi assim que a metafísica viu-se impelida a buscar a realidade das coisas acima do tempo, para além daquilo que move e que muda, ou seja, além de nossos sentidos e consciência, além do que nossos sentidos e consciência podem perceber. Essa é uma busca que visa restituir ao movimento sua mobilidade, à mudança sua fluidez e ao tempo a sua duração. Então, se entendemos o movimento apenas como uma série de posições, percebemos a mudança como uma série sucessiva de estados e pensaremos o tempo
como sendo substituído meramente por partes justapostas como uma unidade espacial ideal para condicionar o passado, o presente e o futuro. Estaríamos nos rendendo a entendê-los como similares ao filme, que pode ser reproduzido em qualquer velocidade, repetido diversas vezes, sem que com essa aceleração e desaceleração ou repetição sofra qualquer alteração. Esse continuará sendo exatamente o mesmo filme, previsível e calculável. Além disso, olhar o filme fora do aparelho projetor impossibilita a apreensão do global, sem unidade. Vemos na película apenas uma sucessão de instantâneos. Se da mesma forma olharmos o tempo, então estaremos nos privando de perceber a duração como eternidade e o conteúdo como evolução. O autor argumenta que para alguns filósofos aparentemente não existe um novo, já que uns acreditam que os efeitos provêm das causas e que, portanto, por vir já é dado. Para outros, os que acreditam no livre-arbítrio, na escolha, aparentemente a vontade se limita a realizar, e dessa forma tudo também já está dado. Para Bergson, existe ação livre. Diz ainda que qualquer ação, novidade ou possibilidade depende da reinstalação da duração pura. Para construir esse entendimento, poderíamos pensar em algo que pretendemos fazer amanhã. Podemos imaginar um movimento e executar essa ação, porém não é possível saber hoje a ação, uma vez que o estado que a alma conterá amanhã, tudo que foi vivido desde hoje. Então seria necessário conhecer cada momento particular e seu conteúdo antecipadamente, estendendo-se até o momento em que a ação acontece, quando então não seria mais possível prevê-la, pois já aconteceu. Assim, podemos entender a diferença entre a evolução, cujas partes são contínuas e se interpenetram por uma espécie de crescimento interior, e o desenrolamento de partes distintas e justapostas. Na primeira, existe uma evolução real, que está sujeita a aceleração e desaceleração, e é isso que modifica interiormente. Seu conteúdo e sua duração são a mesma coisa, vive uma duração inencurtável e inestendível. Existem sistemas materiais sobre os quais o tempo não é influente, como o exemplo do filme, que é antecipadamente calculável e persistente na forma de possível a sua realização. Perceba-se, contudo, que mesmo para aquilo que é calculável, existe também uma consciência que dura, que determina o momento. Pensemos no exemplo do filme e consideremos que nele o tempo de duração corresponde à duração de nossa vida interior. Desta forma, embora aparentemente exista no universo algo que possa abstrair o tempo, considerando apenas algo calculável e numérico, o universo em si é outra coisa, afirma Bergson. A grande dificuldade está em perceber a diferença entre a sucessão na duração verdadeira e a justaposição no tempo espacial, entre a evolução e o desenrolamento, entre a novidade e o pré-existente, entre a criação e a escolha. Diz o autor que a duração é uma evolução criadora, criação como perspectiva de possibilidade e não somente de realidade. Para alguns, um acontecimento só se realiza se puder realizar-se, ou seja, antes de ser real é necessário que tenha sido possível. Possibilidade, no entanto, significa duas coisas diferentes que oscilam entre si de uma para outra. Primeiramente, se algo é feito e ele era possível antes de ser real, e essa realização depende de não haver nenhum obstáculo anterior que inviabilize sua execução. E, em segundo lugar, tudo que se produz poderia ter sido percebido antecipadamente por alguém informado e, sob esse aspecto, já existiria sob a forma de ideia, anterior à sua realização. Essa colocação é considerada absurda no exemplo sugerido por Bergson, pois se um músico tem a ideia completa de uma sinfonia, a sinfonia está feita, e assim, antes de ser real, não existiu na ideia de possível. Passa pelo fato de que acreditamos que a verdade é eterna, que sempre o foi. Então, antes mesmo de ter sido formulada de fato, já o era de direito, como se pudesse haver um efeito retroativo que dá a impressão de preexistência na forma de possível antes de sua realização. Como se a coisa e a ideia da coisa, sua realidade e sua possibilidade, não fossem criadas ao mesmo tempo quando se trata de forma verdadeiramente nova, inventada pela arte ou pela natureza. Essa crença no valor retrospectivo do juízo verdadeiro, que consiste no movimento retrógrado no tempo, executado automaticamente pela verdade, faz parecer
que esta preexiste na forma de possível antes de sua realização. Faz parte desse desejo de antecipar o porvir. Não temos como responder hoje o que será a arte, a literatura ou a civilização de amanhã, nem se considerássemos todos os lados do presente e o prolongássemos em todas as direções, ainda assim não iriam obter o exato porvir. Alguns desses lados poderiam ser acometidos de algo novo, imprevisível, e então já não seria mais o mesmo porvir. Ao contrário, sempre podemos vincular a realidade às circunstâncias que as produziram. Contudo, uma realidade completamente diversa poderia ter se efetivado desses mesmos acontecimentos. Para tal, basta que no presente seja feito um recorte diferente. O reconhecimento desse recorte no presente permite olhar e reconhecer no presente de outrora traços que só poderiam ser conhecidos a partir da percepção do que se realiza no presente atual. Se fizermos um exercício contrário, como propõe Bergson, e anotarmos na realidade presente o que poderia causar interesse a um historiador por vir, se for possível esse acaso feliz, se conseguirmos identificar o que será de interesse desse historiador futuro, já que nada podemos prever de sua realidade, já que a realidade desse historiador será criada no próprio recurso, então ele, quando estiver vivendo seu momento presente, irá procurar no nosso presente explicações para o que é novidade. E dessas novidades, como já dito, não temos hoje a menor ideia, uma vez que a nossa época, os fatos ainda não existem em relação àqueles presentes como fatos. E assim, transmitiremos a nossos descendentes aquilo que nos interessa, mas que talvez o porvir não transformará em importante para eles. Encontrará esse historiador em nossas anotações a possibilidade de sua realidade? Em suma, a lógica humana de retrospecção repele para o passado, no estado de possibilidade, as realizações atuais, de maneira que aquilo que agora é, deve ter sido sempre. Não consegue acreditar na simples evolução, em elementos que, se não tivessem surgido como realidade, também não teriam preexistido como possibilidade, a coisa sendo sempre à margem da realidade, relegando ao passado a forma do possível, do que surge no presente como realidade, não se permitindo admitir que algo surja, algo se cria e o tempo tem eficácia, não acreditando nas novas formas diferentes do mero rearranjo do antigo, e que toda multiplicidade se resolve num número definido de unidades, como se tudo já tivesse sido dado. Essa lógica não aceita a multiplicidade indistinta e indivisa, que poderá compreender num número indefinidamente crescente, uma vez que novos pontos de vista podem a ela se agregar. A proposta de Bergson não é de abandonar essa lógica, sim de alargá-la e torná-la mais flexível.